Bom dia a todas e todos. Mais uma manhã de reflexão. Hoje quero falar sobre o corpo. Por que isto? A gente observa duas falas ao longo dos tempos sobre a relação sobre o corpo e alma, corpo e espírito. E uma valorização, ora de um polo, ora de outro polo. Quando, na verdade, as duas coisas devem caminhar juntas, né? Nós temos algumas pessoas de outros tempos que deixaram suas reflexões sobre isso, e eu estou me baseando nelas. A gente pega, por exemplo, a Grécia e mesmo em outros lugares, onde se dava um valor excessivo ao corpo, né? Criava quase uma corpolatria, né? Depois, as religiões, de modo geral, mais antigas, né, vinham na valorização do espírito. O corpo é o instrumento do pecado. O corpo é desvalorizado. Valoriza-se o espírito em detrimento do corpo. Vêm aqueles chicotes para sacrificar o corpo, martirizar o corpo para elevar o espírito. O corpo é meio que endemonizado. Embora hoje a gente saiba que mesmo no âmbito das religiões começa-se a revalorização do corpo novamente, um entendimento diferente, que é templo, uns dizem templo do espírito, não é? Assim como no computador, não cabe a discussão quem que é mais importante, se é o hard, a parte física do computador, ou os programas, soft. Em nós também não cabe muita discussão de quem vale mais. O corpo é nosso instrumento para a vida aqui no planeta Terra. Tem que ser valorizado. O que não significa, de modo nenhum, desvalorizar a dimensão espiritual que move o corpo. O corpo, em si mesmo, não toma decisões. As decisões são do espírito, da alma, etc. Mas o corpo é que realiza. O corpo é que faz funcionar os programas colocados nele. Eu fico pensando, o Nietzsche dizia, nós temos uma grande razão, que é a racionalidade que nós conhecemos em geral, e uma pequena razão. A pequena razão seria a razão antiga. A grande razão é o corpo, diz o Nietzsche. O Rubem Alves também sempre fala, baseado sobretudo no Feuerbach, sobre a valorização do corpo, né? E a gente percebe, então, há um esforço de valorização do corpo, que não quer dizer entrar numa dimensão contrária, da corpolatria. Até um livrinho interessante, saído da década de 80, me parece, sobre o que é corpolatria. E fala-se muito a linguagem do corpo, né? Estamos hoje também diante de uma espécie de centralidade do corpo, da magreza, da musculatura. Então não quero dizer que a gente tem que fazer essa dimensão de endeusamento do corpo, mas valorização do corpo como sendo aquele que realiza as vontades, realiza a nossa vida. Não podemos ficar sem levar em conta o corpo. Numa dimensão mais macro, e reproduzindo aqui, como sempre faço, algumas falas do Karl Marx, ele diz lá, parem de gastar bala de canhão com dragões de papel. A família terrestre é que tem que ser mudada, transformada. A família celeste é consequência da família terrestre. Então, o mundo das ideias, ele está querendo dizer, não tem vida própria. O mundo das ideias é retirado da vida real, da vida material que nós temos. Trazendo para a nossa questão de hoje, o corpo é o realizador, é ele que sente as coisas que acontecem. É nele que acontecem as coisas e vão criando as ideias. Com o envelhecimento da gente e outras situações, a gente começa a pensar no corpo. É o que estou fazendo hoje. O envelhecimento leva a gente a voltar a olhar o corpo, né? E perceber que ele está no processo de devolução, né? Ao fim, está em processo de enfraquecimento. Portanto, exige certos cuidados que antes talvez a gente não ligasse muito para ele. Então, valorizar o corpo
valorizar o espírito é valorizar o ser humano, que não separa isto, não é? Sabendo que eu diria que é imortal, o espírito, na minha crença, e o outro é historicamente transitório. Mas enquanto está aqui, e é condição de vida da gente aqui, que tenhamos um corpo que ele seja sadio, que ele seja valorizado, sem o moralismo de achar que o pecado começa no corpo. Não existe pecado da carne, né? A carne não peca. O pecado é das nossas decisões, que são espirituais, etc. Mas o corpo é que realiza aquilo que nós desejamos, aquilo que onde nós colocamos as nossas intenções. Então é isto. Valorizar o corpo sem desvalorizar o mundo espiritual, a dimensão espiritual que faz nossa vida como seres humanos. Era esta a reflexão que trago para os dias de hoje, para a gente pensar nisto. Muito obrigado pela atenção de sempre e tenhamos um bom dia.